Fala pessoal, beleza? Vamos aí para a nossa revisãozinha do segundo formulário, né? Que vocês vão estar fazendo essa semana, a partir agora de segunda-feira, tá? E vamos lá, região centro-oeste, percursos 29 e 32, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, beleza? Pessoal, olha aí, explique. A expansão agropecuária foi o motor do crescimento econômico e populacional do centro-oeste nas últimas décadas. Questão bem tranquila, a gente trabalhou exaustivamente esse tema, né? Então, isso aí quer dizer o seguinte: a região centro-oeste ela tem setor primário com agricultura, pecuária e extrativismo, ela tem setor secundário com indústria, ela tem setor terciário com comércio e prestação de serviços, tá? E outras atividades aí que a gente vai estar estudando lá no ensino médio. Mas, por enquanto, nós temos que saber o seguinte: tem de tudo um pouco no centro-oeste, mas você aprendeu que as atividades econômicas mais importantes para o grande crescimento econômico do Centro-Oeste, da década de 1960 para cá, foi a atividade agropecuária. Agricultura e pecuária, portanto, são as duas atividades que foram o motor, foram o que mais impulsionaram aí esse crescimento da região Centro-Oeste, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista populacional, da década de 1960 até hoje. Tá bom, gente? Pessoal, número 2, ela fala da formação vegetal do centro-oeste com destaque para o cerrado, né? Então, o que ela quer aí? Para a gente caracterizar, né, esse bioma maravilhoso, né, que é o cerrado. Aqui onde a gente habita, no Distrito Federal, nós temos aí uma cobertura de cerrado em volta aí das áreas urbanas, né? Temos que sempre estar tomando aquele cuidado, né, para manter a preservação ambiental, tá certo? Buscando aquela frase que vocês escutaram de mim o ano inteiro, né? Desenvolvimento ecologicamente sustentável, né? Vamos sempre equilibrar as necessidades humanas com a busca da preservação do meio ambiente, tá bom, gente? Então, o cerrado está aí, olha que árvore maravilhosa, né? Eu sou apaixonado pela fisionomia dessas árvores do cerrado, elas me lembram aqueles bonsais japoneses, né? Esse aspecto tortuoso, né? É a natureza vencendo ali a dificuldade de viver, tá? E mostrando que a vida, no final das contas, ganha essa briga, né? Então, veja aí, ó, a gente chama isso aí lá na botânica de escleromorfismo oligotrófico. Não precisa decorar esse nome feio não, tá? Só para você saber que existe, tá bom? Esse aspecto tortuoso, né? Dos troncos das árvores, folhas pequenas, né? O que é isso? É uma árvore que não era para ter nascido. E como é que ela nasceu? Ela nasceu porque ela é forte. Ela nasceu porque a semente venceu, né? Você tem um solo que até tem bons nutrientes, mas infelizmente ele é ácido, né? É um solo predominantemente ácido, e aí você vai ter algumas alterações aí nas sementes das plantas, né? Modificando aspectos a esse desenvolvimento, gerando esse aspecto de escleromorfismo oligotrófico, tá bom? Isso é um problema? Isso não é problema algum. Na agricultura, a gente já falou, né? A Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, desenvolveu uma tecnologia chamada calagem. Você adiciona calcário no solo, né, no momento da preparação do solo, e aí você consegue reduzir um pouco essa acidez, permitindo uma boa produtividade agrícola. Ok? Então, aí o cerrado, né, arbustos, árvores de médio e pequeno porte, tá, predominantemente, com vegetação rasteira de gramíneas distribuídas aí sobre o nosso território, tá? Então, bem característico aí. Lembrando que o centro-oeste ele também tem a floresta amazônica ali no norte do Mato Grosso, tá, gente? Então, não é só cerrado, tá? Temos outro tipo de formação vegetal, tá? E o cerrado, a gente vai estudar lá no ensino médio, ele tem vários tipos de cerrado. Então, por enquanto, a gente vai chamar isso aí de cerrado. Lá no ensino médio, nós vamos estudar um por um dos tipos de cerrado: capão de baixio, campo limpo de altitude, né? Cerradinho, cerradão, cerrado médio, tá? Lá a gente vai, não se preocupe agora. Por enquanto, a gente vai falar apenas que na região centro-oeste nós temos o predomínio de cerrado com essas características que eu citei aí. Valeu, gente? Vamos lá. Pessoal, a questão 3, ela pede para indicar os estados onde localiza-se o Pantanal na região centro-oeste. Então, usamos esse mapinha aí nos slides da aula, né? Então, nós sabemos que o Pantanal está lá, ó, planície do Pantanal, essa parte verde escura do mapa, né? Tem outra planície lá em cima, mas aquela não nos interessa nesse momento, que ele está falando do Pantanal.
tá? Então, só nos interessa essa planície verde escura maior, tá? Então, pela sua memória aí, você sabe que a região centro-oeste é composta por Goiás, Mato Grosso do Sul e o território do Distrito Federal, tá bom? Então, você tem aí o Pantanal Mato Grossense, na verdade, ocupando parte do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul. Tá certo, gente? Então, MT e MS são os dois estados e as duas siglas, né, que estão cobertas aí por partes do Pantanal. Beleza? Pessoal, olha o mapinha de novo aí, ó, do clima, né? Estudamos bastante essa questão. E aí ele pede para você indicar o clima predominante da região centro-oeste e caracterizá-lo. Tá? Você vê que, segundo a legenda, não dá para vocês verem direito aí que está bem pequeno, tá? Mas essa parte verde-limão aí é uma parte de clima equatorial, justamente onde ocorre ali floresta amazônica no norte do Mato Grosso. Vermelhinho lá embaixo, ocorrência de clima subtropical, tá? Por conta da passagem ali do Trópico de Capricórnio, no extremo sul do Mato Grosso do Sul, e essa parte marrom, meio laranjada, não sei bem que cor é essa aí, tá? Mas essa parte maior do mapa, tá? Ela nos dá a ideia de que quem predomina climaticamente no centro-oeste é o clima tropical, tá? E assim como eu acabei de falar para vocês que existem alguns tipos de cerrado, também existem variações do clima tropical, tá? Não vamos estudar agora essas variações, mas o básico do clima tropical vocês já aprenderam, que é o que a gente vai te cobrar agora, né? É um clima com duas estações bem definidas ao longo do ano. Alguns autores chamam isso de dupla sazonalidade bem marcante. Ou seja, o que é essas duas estações bem definidas no ano? Né? Você tem uma época mais seca e um pouco mais fria, né? Aquela época da festa junina ali no meio do ano, tá? E você tem essa transição de final para início de ano, que a gente está vivendo agora, onde você tem uma estação mais quente e mais pluviosa, né? Você tem índices pluviométricos maiores agora, nesse final de ano aí de novembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? Tem até uma música bonita aí que fala das águas de março fechando o verão, né? Então, você já sabe então que quem predomina climaticamente no centro-oeste é o clima tropical. Beleza, pessoal? Vamos lá para o próximo. Questão extremamente fácil, tá? Também usando o mesmo mapa que já usamos anteriormente. Indica a forma predominante de relevo na região centro-oeste. Já sabemos, então, que a vegetação predominante, revisando, tá? Vegetação predominante, cerrado. Clima predominante, tropical. E, professor, qual é o relevo predominante na região centro-oeste? O mapa te diz que são os planaltos, tá? Tem planaltos baixos, planaltos médios em amarelo aí, né? E outros tipos de relevo que não nos interessam agora, nesse momento. Tá? Então, quem que predomina em relação à altimetria, em relação ao relevo? Planaltos, tá? Então, o cerrado aí, né? Com seu clima tropical, na região centro-oeste, você tem aí predomínio de planaltos, ok? O próximo item aí, pessoal, ele fala do desmatamento e do assoreamento e fala que eles são problemas ambientais decorrentes das atividades agropecuárias. Quais biomas têm sido mais afetados por esses problemas no centro-oeste? Né? Então, primeiro, antes de respondermos, veja as imagens aí. A primeira imagem, ela mostra a atividade agrícola de um lado e do outro lado floresta nativa. Tá? Então, a atividade agrícola ela vai engolindo a floresta, né? Onde floresta vai sendo derrubada para que mais atividade agrícola seja realizada. E aí eu lembro para vocês, né, gente? Não adianta ficar com tanta chateação em relação a esse processo, porque a atividade agropecuária ela é muito importante para o nosso dia a dia, é muito importante para a nossa economia, e é claro que a gente tem que fiscalizar, né, para que as fazendas cumpram as regras estabelecidas no Código Ambiental Brasileiro, tá? Respeitem a lei, né, para que a natureza fique preservada, mesmo que a gente tenha essa expansão da fronteira agropecuária, se as regras forem respeitadas, os percentuais de desmatamento forem respeitados dentro das fazendas, né, teremos uma boa chance ambiental para o futuro. Tá? Professor, como é que faz para preservar? Infelizmente, o ser humano ele trabalha com a questão da obrigatoriedade, né? Deveria as pessoas terem a consciência de fazer o que é certo, mas falta fiscalização. Né? Então, quanto mais investirmos em uma boa fiscalização,
né, mais os fazendeiros vão estar se preocupando aí em respeitar as regras ambientais, fugindo aí das pesadas punições previstas na nossa legislação ambiental. Tá bom? Então veja aí, ó, desmatamento e o assoreamento. O que é assoreamento, professor? Eu coloquei na segunda imagem aí, ó. O que acontece? Olha esse esquema aí, tá? Uma secção transversal, né? Um rio correndo, tá? Aí você tem remoção da mata ciliar. Mata ciliar é aquela mata que fica ali próximo aos rios. Tem de um lado e não tem do outro, né? Aí no desenho. Tá? Então, quando você tira aquela mata, aqueles cílios de vegetação que estão ao longo do rio, a força erosiva da água vai atrair mais material para dentro do rio. Né? E aí você vai ter, olha o desenho lá, uma deposição de sedimentos que foi retirado da margem e foi para o fundo do rio. E aí o que vai acontecer? O rio vai ficar mais largo e mais raso. Né? Então, esse é o processo de assoreamento. O professor tem chance de reverter esse processo? Tem, mas é caro e demorado. É o processo de dragagem. Né? Você vem com máquinas ali acopladas a navios, retirando material, essa terra do fundo do rio e depositando essa terra longe do rio depois. Né? Então é um trabalho bem complicado. Então é mais prático evitar que aconteça o assoreamento do que reverter o assoreamento. Né? A prevenção é o melhor remédio nesse caso também. Tá bom, gente? Então você tem aí as áreas ambientais. Cadê o que ele pergunta aqui? Os biomas, né, que têm sido mais afetados por esses problemas no Centro-Oeste, tá? São o bioma equatorial amazônico, né, da floresta amazônica, e o bioma do Cerrado. Tá? Tem sido muito afetado por essa atividade desenfreada, né, que tem gerado consequências aí de desmatamento e assoreamento. Então, a resposta aí nós temos a Amazônia, né, a floresta amazônica, e o bioma do Cerrado sendo bastante afetados aí nesse contexto. Pessoal, a número 7, ela pede para a gente apresentar importantes características do bioma pantanal. Tá? Então, eu já tenho uma bela fotografia aí mostrando, né, a exuberância vegetal dessa região. Tá? Uma das características mais importantes do Pantanal, e para mim realmente é uma característica que se destaca, tá? É o fato de ele ser o bioma mais preservado ainda do país, embora já ocupado ali pela expansão da fronteira agropecuária, né? Ainda é o bioma que mantém mais intactas ali as características naturais. Tá? Você vê aí um rio fazendo uma curva, né? A gente chama isso aí de rio de meandro, muito comum nas regiões planas. Né? O rio ele corre lentamente, então o poder erosivo dele não o permite correr diretamente, erodindo mais intensamente as áreas à sua volta. Né? Outra característica do Pantanal, ele tem, em determinadas épocas de maior pluviosidade, né, o regime da cheia desses rios, e aí ele vai ficar alagado. Tá? E aí os pecuaristas são obrigados a ir para as áreas mais altas, apelidadas de cordilheiras. A gente sabe que, tecnicamente, o termo cordilheira ele se refere a conjunto de montanhas. E a gente também sabe que não existem montanhas do ponto de vista de formação geológica dentro do território brasileiro atualmente. Tá? Nós temos planaltos desgastados, mas nós não temos montanhas. Nós temos morros, nós temos serras, nós temos várias coisas que tem até aquele formato orográfico ali da montanha. Tá? Mas o Pantanal ele tem essa questão. Né? Quando você tem um aumento do nível das águas, por se tratar de uma região bastante plana, você vai ter um alagamento generalizado ali da região, e os pecuaristas levam seus rebanhos para as áreas mais altas, apelidadas de cordilheiras. Tá? A gente até já estudou isso como movimento migratório, a gente chama isso de transumância. Né? Você tem uma migração ocasionada por uma alteração no comportamento do clima ali em determinada época do ano. Na verdade, comportamento do tempo, né? Os aspectos meteorológicos. A gente fala que o clima né? Por exemplo, o clima tropical, tá? E ele tem comportamentos momentâneos, chamados de tempo. Né? Você fala, hoje o tempo está chuvoso, hoje o dia está ensolarado. Né? Então, isso aí refere-se ao tempo e não ao clima. Né? Vamos sempre lembrar dessa distinção. Ok, pessoal? Então, está aí o Pantanal e também a sua localização, a gente já viu na questão anterior, né? Ali entre os estados de Mato Grosso do Sul, fazendo divisa ali com parte do Paraguai. Ok? Pessoal, questão número 8 aí, tá? Fala para a gente explicar o seguinte: o Centro-Oeste foi a região que nas últimas décadas teve proporcionalmente
maior crescimento populacional e agropecuário, com destaque para a produção de soja e da pecuária. Né? Então, isso aí eu expliquei na aula da seguinte forma. A gente tem 5 regiões no Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? E é como se as outras 4, além do Centro-Oeste, como se essas outras 4 já fossem adultas, né? E o Centro-Oeste uma criança em fase de crescimento. Então, se você pega uma criança ali, né, dos 2 aos 10 anos de idade, ela tem um crescimento proporcionalmente maior do que uma pessoa que tem 40 anos. Né? Eu me coloquei como exemplo, eu tenho 40 anos de idade. Tá? Então, uma criança que está em fase de crescimento, proporcionalmente está crescendo mais do que o adulto, que na verdade já estagnou há muito tempo em relação ao seu crescimento. Né? E aí o que acontece? Você tem o Centro-Oeste, que é uma região que tem uma ocupação mais recente do que as outras, tá? E por esse motivo as suas atividades estão se desenvolvendo agora nesse processo de expansão da fronteira agropecuária. Tá? E a gente falou também mais cedo, acho que no primeiro item, né, que as atividades econômicas mais importantes para esse enriquecimento do Centro-Oeste, tá, são agricultura e pecuária, com destaque aí, como o texto coloca e a foto indica, também para a produção de soja. Lembrando que boa parte da produção do Centro-Oeste é para exportação, tá? Porque a população do Centro-Oeste ela é bem pequena comparada às outras regiões, ela é de apenas 16 milhões de habitantes. Você pega o Sudeste, por exemplo, tem mais de 90 milhões de habitantes. Né? Então, a população do Centro-Oeste é relativamente pequena e não é suficiente para consumir tudo isso que o Centro-Oeste produz. Então, os fazendeiros optam por exportar para ter grandes lucros aí com essa atividade. Ok, gente? Então, acho que foi válido aí, espero que tenham gostado. Uma revisãozinha bem interessante. Estamos chegando na reta final, só falta um formulário. O terceiro formulário que a gente vai fazer depois desse agora, que é o segundo, tá? Ele vai mesclar questões do primeiro e do segundo e a gente vai conseguir vencer esse ano aí, tá? Vencendo todas essas dificuldades. Vocês todos estão de parabéns, eu estou extremamente orgulhoso do tanto que vocês aí estão se esforçando, tá? E é isso aí, gente. Ano que vem nós vamos fazer um ano bem melhor, tá? Se Deus quiser. Tá? Esse ano foi bom, com toda a dificuldade, eu acho que esse ano foi bom, foi produtivo, teve aula, né? Vocês aprenderam muitas coisas, eu aprendi muitas coisas novas aqui no aspecto da tecnologia, né? Então, a gente está junto aí nesse processo de crescimento, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, tchau!